Nós vamos retomar a nossa sequência de aulas em caráter de revisão de muitos pontos que nós já vimos, especialmente em 2019. Então, lá em 2019, quando eu cheguei como ministro aqui na igreja, né, o conselho se estabeleceu como o que tem hoje, né, os presbíteros Leonardo Gullit e presbítero Jonas. Nós passamos a fazer uma série de exposições para a igreja de alguns tópicos da nossa vida como igreja, da nossa prática como igreja do Senhor. E eu lembro bem que um dos primeiros temas que foi solicitado pelo conselho que nós fizéssemos era a questão da presença das crianças no culto, a participação das crianças no culto. Em razão do próprio histórico da igreja, já estava sendo praticado um pouco sem muita compreensão, e aí essa orientação pública foi feita para que a igreja pudesse entender o porquê, o como, os benefícios, os propósitos, e aí assim nós procedemos com 2 aulas expondo esse tema, esse tópico. Graças a Deus, né, já faz mais de 2 anos isso, vamos já chegando a 3 anos desde essa última instrução, e graças ao Senhor a igreja cresceu, muitas pessoas novas chegaram, e quem vem chegando já sabendo dessa prática dessa igreja, das crianças participarem do culto, não apenas dessa, mas de muitas outras igrejas que têm redescoberto essa doutrina bíblica. Então, como todas as outras coisas que nós temos nas últimas semanas, revisado alguns pontos da nossa vida como igreja, da nossa prática como igreja, assim também será com esse assunto. Nós vamos expor esse tópico da presença das crianças no culto. Hoje, nós vamos tentar fazer isso em 2 ou 3 aulas, vão ser gravadas porque nós queremos que isso fique acessível para quem não pôde fazer presente hoje. Hoje nós vamos caminhar introduzindo o tema, introduzindo o assunto em algumas questões gerais e alguns textos do Antigo Testamento. Na próxima aula nós avançaremos para as questões neotestamentárias, questões da nossa confessionalidade, da nossa história como igreja do Senhor, a igreja de Cristo na terra. E então nós veremos algumas questões práticas. A parte prática, a vivência disso é fundamental, especialmente para os irmãos que estão chegando, relembrar os irmãos que já estão aqui de como deve ser conduzida essa questão prática na igreja e durante o culto. Por isso, irmãos, vamos orar pedindo a bênção do Senhor mais uma vez sobre esse tempo de estudo que nós vamos ter. Por favor, Fábio, você faz essa oração? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença, Senhor, ainda estamos e pedimos, Pai, para que através do Teu Espírito traga a instrução a nós, que encontre em nossos corações terrenos férteis, Senhor, para que a Tua boa semente dê fruto. Usa o Teu ministro, Senhor, Teu servo, para propagar as Tuas verdades, para que a Tua igreja seja alimentada e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Louvamos o Teu nome por Teu Filho Jesus Cristo, e é por intermédio dele que nós chegamos aqui. É no nome dele que oramos. Amém. 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 Queridos, curiosamente, na semana passada, eu estava conversando com o diácono Valber, vi uma postagem no culto, após o culto da manhã, vi uma postagem sobre um livro muito bom, que inclusive vamos fazer uso deles nas próximas aulas, é chamado O Berçário do Espírito Santo, do Daniel Hyde, se eu não me engano. É um livro em que há uma exposição breve, sucinta, bem simples, mas profunda, dessa doutrina, algumas orientações práticas. É um livro muito rico e útil, e nós encorajamos a todos os pais da igreja que ainda não leram esse livro lá atrás, no passado, ao fazê-lo, inclusive quem ainda não é pai, e se Deus quiser assim o será. E aí uma breve citação desse livro, e me chamou a atenção uma coisa, né? Me despertou uma coisa. Eu parei para pensar. Desde que eu fui entrar no seminário, eu procuro, me dediquei, né, minha área de pesquisa ao puritanismo, à história do puritanismo. Então, conhecendo um pouco da história e das obras dele, nesses 7 anos de pesquisa, eu não me lembro de ter encontrado uma obra que fosse em disputa ou em defesa da presença das crianças no culto. Isso me chamou a atenção, eu parei para pensar. Porque essa é uma questão, e veja, os puritanos não eram apenas presbiterianos, a maioria era, mas você tinha congregacionais, você tinha alguns batistas, você tinha alguns grupos nesse sentido mais ortodoxos ou clássico do termo, né? E eles não disputaram sobre isso, eles não debateram no sentido de ter que convencer, brigar com alguém, né? Fazer apologética à prática daquela coisa. Eles disputaram por muitas coisas. Você vê eles disputando sobre culto,
porque havia uma visão equivocada de culto, por exemplo, na igreja da Inglaterra, na igreja de Roma, aí os puritanos presbiterianos chamando ao princípio regulador do culto. Você tem disputa quanto ao governo da igreja, disputando se é um governo presbiteriano, congregacional, episcopal. Então você tem vários itens de disputa daquela época que era importante pela questão que eles estavam vivendo. Mas você não encontra algo especificamente, possa ser que exista, mas o simples fato de não ser divulgado, não ser tão abundante assim, nos chama a atenção. E qual a interpretação histórica que pode ser feita disso? É que o culto, a presença das crianças no culto é algo que era pressuposto por todos os grupos. Mesmo que havendo diferença em vários pontos, você não havia diferença nessa prática cristã, não a prática simplesmente da Igreja da Reforma, mas a prática cristã das crianças, os filhos da aliança estarem no culto. E o que é que mudou? Você conversa com alguns irmãos que já estão na casa dos 40, 50, e alguns deles ainda conseguem relatar assim: pastor, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me levava para o culto, e eu ficava ali no culto com ela, sentado ao lado, eu, meu irmão, minha irmã, e o culto terminava, a gente ia para a escola dominical. Então, até poucas décadas, isso era praticado no nosso meio, no contexto brasileiro. Qual é a razão da mudança? Quando uma coisa, irmãos, é aprovada pela igreja a partir da palavra, veja, não é mero tradicionalismo, mas a palavra ensina, a palavra afirma o que tem que ser feito, e a igreja de Cristo assim abraça e passa a praticar, como por exemplo o Cântico dos Salmos, que hoje é tão alheio, esquisito para alguns, que novidade é essa? É simplesmente a igreja cantava desde os primórdios. Você tem relatos dos pais da igreja, dos doutores da igreja, na igreja medieval, na igreja da reforma, na igreja pós-reforma, sempre cantou. E sempre a pergunta é: por que essas coisas mudam? O que acontece? O que faz a mudança de forma que muda-se de tal forma que aquilo que é o padrão da palavra, aquilo que corretamente a igreja praticou durante todos esses séculos, passa a ser o estranho, passa a ser o esquisito? O que mudou? Muitas respostas podem ser dadas e nós vamos levantar mais algumas delas, irmãos, na próxima aula, mas sem dúvida nos chama a atenção o surgimento, por exemplo, de teorias psicopedagógicas que vão colocar e inculcar na cabeça de muitos que as crianças não devem estar no culto por questões psicopedagógicas. E não necessariamente nada contra o estudo da pedagogia, não é esse o ponto, os irmãos sabem do nosso empreitado na área da educação, mas é construir tais concepções e teorias a parte da palavra do Senhor, diferente do que ela diz. Nós vamos ver agora, irmãos, na Escritura Sagrada, que a Escritura demanda do seu povo, demanda da sua igreja, que os filhos da aliança estejam no culto prestado ao Senhor, no culto público ao Senhor, no culto comunitário do povo ao Senhor. Então, nenhuma teoria pode contraditar aquilo que a palavra diz com tanta clareza. Essa talvez seja uma das respostas. E comumente, nos debates que passaram a surgir nas últimas décadas, quando alguns presbiterianos, alguns batistas redescobriram essa verdade na palavra e descobriram que isso era praticado, e tentou-se então voltar à prática, havia aqueles que resistiam, e comumente a resposta, o argumento sempre vai para a questão, o uso de uma teoria psicopedagógica, não porque o desenvolvimento da criança não permite, não porque ela não é capaz de entender. E aí você vai entender o porquê que um dos melhores livros que nós temos em português que defende isso é chamado de O Berçário do Espírito Santo. Daniel Wright, ele pega um conceito teológico que Calvino expressou na seguinte frase: a igreja é a mãe dos crentes, porque é no seio da igreja local, da igreja do Senhor, que um convertido, ele é alimentado pela palavra, ele é cuidado pelos presbíteros. Então a igreja é a mãe dos crentes. Se a igreja é a mãe dos crentes, o culto público então é o berçário do Espírito Santo. É aqui que os nossos filhos vão experimentar os meios de graça para o Evangelho, para a conversão. Aí vocês vão ver que essa doutrina tem tudo a ver com os meios de graça, com a doutrina da pregação, com a doutrina do culto. Vocês vão ver que essa prática e essa doutrina, ela tem tudo a ver com o conceito de eclesiologia, de igreja. O que é a igreja? O que é ser igreja? Nós vamos nos lembrar que ser igreja e é chamado de igreja não apenas os crentes adultos, mas os filhos dos crentes. Ora, se o culto ao Senhor é prestado pela igreja,
ainda que os filhos do crente não sejam o bebê ou uma criança de 1 ano necessariamente convertida, ela faz parte desse povo visível e ela é chamada. Então nós vamos ver nessa caminhada, eu estou dando aqui uma panorâmica, várias doutrinas e vários textos que nos demandam essa prática, irmãos. E nós vamos começar, por favor, com Gênesis capítulo 18, por favor. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Aqui o Senhor vai até Abraão, né, aparece a ele numa teofania, né, uma manifestação, e diz algo que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra. E veja que nesse discurso, nessa conversa, ele fala algo acerca de Abraão. Por favor, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Diz assim, irmãos: porque eu o escolhi, a Abraão no caso, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quando nós expusemos Gênesis, queridos, os irmãos foram informados pela palavra que a igreja do Senhor ela não começou em Atos 2 com Pentecostes. A igreja ela começa com aquele primeiro que expressou a fé em Cristo. E exegeticamente falando, nós vimos em Gênesis 3 que há evidências de que Adão creu em Cristo. Então, ali começou a igreja do Senhor. A igreja do Senhor saiu do Éden. E ali o Senhor começou o seu trabalho na obra da redenção, na história da redenção, de separar um povo para si, por uma descendência santa, uma semente santa. Abel falece, vem de Sete vai para Noé, de Noé vai para Sem, né, o filho de Noé, e assim vai passando de geração em geração essa semente até que chega a Abraão. Ali em Abraão, Deus firma um pacto específico com Abraão, explicitando o seu intento de formar um povo para si, um povo particularmente seu, por meio do qual, dessa família que ele estava separando, ele abençoaria as famílias da terra. Elas seriam inclusas por meio desse descendente de Abraão. E nesse pacto que ele firma com Abraão, irmãos, ele estabelece algumas demandas, algumas ordens nessa relação pactual. Abraão tinha, por exemplo, circuncidar o seu filho ao 8º dia. Ele caminha peregrinando, crendo na promessa que o Senhor havia feito da terra prometida. E o texto e a narrativa de Gênesis, a partir do capítulo 12, vai nos dando várias informações sobre isso. E uma delas é essa desse texto que nós acabamos de ler. O Senhor diz: eu escolhi Abraão. Dentre tantas finalidades que o Senhor já havia dito que havia escolhido Abraão, ele diz: eu escolhi ele para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Quando Deus ele entra em pacto conosco, irmãos, por meio de Cristo, e nós então somos enxertados no pacto da graça, essa mesma demanda é posta para nós como pais. Quer seja nós já sejamos efetivamente pais, quer seja sejamos potencialmente pais, nós temos uma demanda diante do Senhor: é ensinar os nossos filhos o caminho do juízo, o caminho da justiça, para que eles guardem as ordenanças. E há diversas aplicações dessa verdade aqui, irmãos, diversas. Desde o culto doméstico, como nós vimos na última série de estudos na escola dominical, até o discipulado diário, a memorização do catecismo, a memorização da escritura sagrada, o inculcar na cabeça dos nossos filhos a lei do Senhor, várias formas de viver isso. Mas tem uma ordenança, irmãos, tem uma ordenança. Isso na antiga aliança, isso na nova aliança, que é a principal que o povo do Senhor, como corpo, deve guardar. E essa ordenança é o culto. Essa ordenança é o culto. Deus escolheu um povo para si, para que o seu culto seja prestado a Ele sobre a face da terra sempre. Não à toa, uma das primeiras coisas que é falado quando o Senhor traz a descendência a lume que Ele havia escolhido, ali já em Gênesis capítulo 4, 5, e naqueles tempos o nome do Senhor passou a ser invocado. O culto ao Senhor, irmãos, é uma ordenança que a igreja deve preservar. E se é uma ordenança que a igreja tem que preservar, o que é que vocês acham que vai ser a nossa prioridade com relação aos nossos filhos? Nós vamos inculcar na cabeça deles o culto ao Senhor, a necessidade do culto ao Senhor, como cultuar o Senhor,
a importância do culto, a referência do dia do Senhor na nossa semana. O dia mais importante da nossa semana não é o sábado que nós vamos ir à praia. O dia mais importante da semana não é o dia que você vai à escola. O dia mais importante da semana não é a viagem que nós vamos fazer. É o dia do Senhor, porque nós vamos cultuar o Senhor, meu filho. É inculcar na cabeça dos nossos filhos essa importância. Mas aí as crianças vêm para o dia do Senhor, chegam no prédio da igreja, que a igreja se reúne, e aí no máximo elas participam de um momento de cânticos, dependendo da estrutura da liturgia da igreja. E aí quando chega a parte mais importante, em que o Senhor vai falar à igreja, o assim diz o Senhor, a gente fala: agora saiam, agora vocês não podem ouvir, agora vocês não vão ouvir. Isso é aplicar isso que o Senhor está falando, irmãos? Instruir os nossos filhos as ordenanças do Senhor. Quanto mais cedo nós fazemos algo, irmão, mais cedo nós aprendemos a forma de fazer aquilo. E eu não preciso fazer tantas ressalvas com os irmãos, porque essa igreja é muito bem instruída sobre a doutrina do culto, que o culto não é apenas a repetição, não é apenas atos externos, mas faz parte desse processo o imaginário das nossas crianças, nossos filhos da aliança, que não são nossos, são do Senhor. Nós temos que expô-los ao Senhor e aos meios de graça que o Senhor estabeleceu desde cedo. Acabei de receber a notícia da nossa irmã Luana falando assim: pastor, falei para a Letícia assim: Letícia, presta atenção no pastor, o pastor está falando ali. Aí era o pastor Paulo Robson, né? Ela fez assim: não, mamãe. Ela olhou assim: não é pastor não, mamãe, é outro homem. Veja, obviamente, né, a Letícia, ela é um bebê, tem 2 anos, vai fazer, né, de 1 ano e meio para 2 anos. Ela não sabe que o pastor Paulo Robson também foi ordenado presbitério como ministro do evangelho. Mas perceba, ela percebeu que tem um homem, mago rei, moreno, que está todo dia do Senhor ali na frente. E ela reagiu, inclusive, a esse fato. Não é ele não, então não vou prestar atenção. Está inculcando na cabeça dos nossos filhos. Ela está no culto ao Senhor. Ela está no culto ao Senhor. Altas vezes, várias vezes, após os cultos de ceia, Tomás, quando acontece de um presbítero não vir, aí um diácono oferece, Tomás fala assim: papai, por que o diácono ofereceu a ceia? Às vezes eu pergunto para ele: filho, quais são os elementos da ceia? É pão e vinho, papai. É pão e vinho. E vinho, criança não pode beber, ele diz. 3 anos, irmãos, inculcando na cabeça dos nossos filhos as ordenanças. Isso começou aqui no pacto abraâmico. A responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Mas isso avança, irmãos. Por favor, venham comigo para Êxodo capítulo 10. Quando a igreja do Senhor, ela cresce, sai do ambiente familiar e constitui-se como nação, como um grande povo, com vários clãs, com várias famílias, com várias tribos, 12 tribos. E o povo de Israel está escravizado no Egito, e o Senhor vai libertar o povo de Israel do Egito. Ele levanta Moisés, e a forma como o Senhor estabeleceu essa libertação era: o povo de Israel, Moisés e Arão, tinham de chegar diante de Faraó e exigir a libertação. O Senhor exige que você nos liberte. Para quê? Qual era a finalidade? Em todas as conversas que Moisés teve com Faraó, a finalidade era: para que meu povo me adore, para que meu povo me preste culto. E aí, vocês lembram da história? Faraó, em sua obstinação, resistindo a libertar o povo, endurecendo o seu coração, Moisés chegava de novo: liberte o povo para que nós adoremos o Senhor, liberte o povo. E numa dessas, veja o que acontece. Êxodo capítulo 10, versículo 8 a 11. Por favor, Júnior, você pode ler, por favor? Êxodo 10, do 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que não ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos carros. Havemos de ir, porque o tempo de celebrar festa ao Senhor
Obrigado, Júnior. Moisés chega para Faraó e fala assim: o povo vai adorar o Senhor. Todo o povo vai adorar ao Senhor. Aí Moisés pergunta assim, ok. Aí Faraó pergunta assim, ok, mas quem vai? Aí ele fala, vai todo mundo, incluindo as nossas crianças. Obviamente Faraó, numa questão política, fala assim, se eles forem com as crianças e com o gado, eles vão fugir, né? Eles vão ir para trás. Mas a questão não é os intentos de Faraó simplesmente. A questão é, eu não deixo vocês irem adorar com as crianças. E Moisés falou, mas é todo mundo. Não é só os homens, não é só os homens e as mulheres, como em outra ocasião ele vai falar, o Faraó vai propor. É todo mundo, os nossos filhos, as nossas esposas, os homens, os jovens, todo o povo é o povo do pacto. Todas as nossas famílias vão servir ao Senhor, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas na hora de chamar as crianças para adorar no culto, as pessoas não querem aplicar esse texto. O ápice do serviço ao Senhor, irmãos, é o culto público. E por causa de uma mentalidade que esvaziou o que o culto é, nós achamos que isso é externalismo, que isso é religiosidade. Não, irmãos. Essa expressão pactual do que nós estamos fazendo como igreja ao Senhor é a maior expressão pública da igreja como comunidade diante do Senhor. É o culto público. Moisés fala, as crianças também. E não é demais, irmãos, dar esse passo de dizer, todo o ímpeto de afastar as crianças do culto, há um ímpeto faraônico por trás. As mesmas demandas, as mesmas implicações, irmãos, as mesmas implicações com relação à doutrina da educação que nós vimos no nosso Congresso de Cosmovisão Reformada, elas são aplicáveis aqui na questão do culto. Pactualmente, os nossos filhos fazem parte desse povo. Eles são filhos da aliança do Senhor, não nossos. Nós temos de expô-lo, nós juramos que iríamos fazer isso. Você jurou quando você batizou seu filho que você faria isso. Moisés diz, é todos que vão adorar, incluindo as crianças. Aí vem para Êxodo capítulo 12, a ceia do Senhor, ou melhor, o estabelecimento da Páscoa, o sacramento da antiga aliança, que foi substituído pela ceia. Então há uma correspondência entre a Páscoa e a ceia. Veja o que é dito no início do capítulo e depois nós avançaremos para o final. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. E aí o texto continua descrevendo esses elementos da ceia, de como será, etc. E aí veja comigo para o versículo, para o final do capítulo, versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou-os a nossa casa. Então o povo se inclinou e adorou. O estabelecimento da Páscoa, irmãos. A Páscoa era mais uma forma de sacrifício ao Senhor, uma forma de culto ao Senhor. O Senhor estabelece aqui, antes de eles saírem do Egito, e eles vão praticar isso quando chegam na terra de Canaã, como o Senhor havia dito. E há uma demanda aqui, o Senhor coloca para eles: vocês vão fazer isso em família. Lembrem que é o contexto da antiga aliança, do culto prestado na antiga aliança. Mas ainda que seja nesse contexto, veja o que está pressuposto aqui. Quando os seus filhos perguntarem, ele está dizendo: as crianças estão com vocês nesse processo todo. As crianças estão sacrificando ao lado de vocês. E é proposital. É para que elas vejam o que vocês estão fazendo e perguntem: papai, o que é isso? Aí vem, sabe quando a gente joga vôlei que levanta a bola para sacar? Pronto, é a criança levantando a bola para você apresentar o evangelho. Meu filho,
no caso da Nova Aliança, a ceia que substituiu a Páscoa. Papai, mamãe, o que é aquilo que o pastor está fazendo? Por que ele está partindo aquele pão? Por que vocês estão comendo e bebendo esse vinho? Meu filho, é porque lá na montanha da caveira, o Senhor Jesus, nosso Cordeiro, foi dilacerado, o seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado para nos salvar. Ele é o sacrifício e nós participamos dele. A gente está pregando o Evangelho. Aí alguns vão e levaram essa aplicação, né? Não, então só no culto de ceia as crianças ficam. Melhor do que tirá-las. Mas ainda assim não é o ponto que a doutrina demanda, irmãos. Não é só no culto. A ceia é mais uma ordenança dentre as ordenanças do culto. E o culto por si só é uma grande ordenança. Nós vimos, irmãos, em Romanos capítulo 10, que Deus aprove ao Senhor escolher, ou melhor, salvar os homens pela pregação da palavra, por aquilo que ouvem. Irmãos, isso também se aplica aos nossos filhos. Pastor, mas isso também vai acontecer quando a gente tira ele da salinha. Veja, novamente, se esse for o argumento que a gente sustenta, é porque a gente ainda não entendeu o que é o culto. A questão não é se você vai ter uma alternativa. A alternativa, irmãos, porque a palavra de Deus manda, nós vamos ter muitas. Uma miríade, nós poderemos levantar uma alternativa para qualquer coisa que o Senhor ordena. A questão é, a exposição pública da palavra por um ministro do Evangelho legalmente ordenado para isso, dotado para isso, ungido pelo Senhor para isso, é um instrumento que o Senhor estabeleceu ordinário de conversão do seu povo e dos nossos filhos. Quando eles são batizados, irmãos, nós não estamos dizendo, nosso filho agora está regenerado, nosso filho foi justificado. Isso é uma doutrina romanista de batismo. Eles estão sendo separados pactualmente. E um dos privilégios que nossos filhos têm, que os filhos dos ímpios não têm, é serem expostos aos aspectos externos do pacto da graça. E o maior meio de graça do pacto da graça é a pregação pública do Evangelho pelos seus ministros. E nós vamos privar os nossos filhos disso. É para eles serem expostos, para que eles se familiarizem com o vocabulário e pergunte, como Thomas já fez em outras situações: papai, por que é falado que Jesus Cristo foi esmagado? Por que ele foi pendurado na cruz? Por que ele morreu? É o que está sendo exposto para ele, e ele está respondendo a isso com essas questões. O Espírito está operando. Isso é como, eu sou formado em história, os irmãos talvez não saibam disso ou saibam, mas aí formou-se uma visão tosca de história, que você fala assim, você não precisa memorizar datas, saber de informação da história, você precisa ter um senso crítico historiográfico. A pergunta é, como é que eu vou ter um senso crítico historiográfico se eu não sei nada do que aconteceu? Isso é uma loucura, é uma tolice. E aí, como que eu espero que o Espírito haja pela pregação do Evangelho se eu não exponho os meus filhos à pregação do Evangelho? A demanda, irmãos, que o Senhor quer expô-los, como foi feito aqui na Páscoa, no sacrifício. As crianças estavam lá, aqui elas devem ficar. E veja, isso aqui, tudo isso é falado no desenvolvimento do culto sob a antiga aliança, certo? Agora venha para o Salmo, ou melhor, Juízes, capítulo 2. Veja o que aconteceu, irmãos, com a geração que não fez isso. A geração que não ensinou seus filhos no caminho que devem andar. A geração que não falou das obras do Senhor, tanto em casa quanto no aspecto público. Veja o que aconteceu, o que aconteceu com essa geração. Juízes 2, 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Versículo 10, irmão, desculpa. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram ao Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Essa, irmãos, é a consequência, obviamente aqui de uma forma geral, de nós não sermos diligentes na instrução dos nossos filhos. Essa é a consequência esperada. O Senhor pode ser gracioso, graças a Ele é misericordioso.
Mas nós não caminhamos segundo essas situações, caminhamos segundo a ordem do Senhor. Aquela geração não ensinou a outra geração as ordenanças do Senhor, não ensinou as obras do Senhor, não expuseram elas a palavra do Senhor que eles haviam feito. O que aconteceu? Nada além do diferente do que era esperado. Eles se apartaram do Senhor. Eles passaram a adorar os falsos deuses. Eles não conheciam quem era o Senhor nem as suas obras. Irmãos, de forma geral, a aplicação disso é o discipulado diário com os nossos filhos, é a memorização da palavra, é instruí-los dioturnamente, não é ter preguiça, não é fazer com que o YouTube seja o professor dos nossos filhos, é nós sentarmos com eles e ensinar-lhes a palavra, a interpretar o mundo pela palavra. Mas uma outra aplicação disso é expô-los e colocá-los e mantê-los no local e na ocasião em que as obras de Deus são apresentadas aos homens, como é o caso do culto público, irmãos. Essa é uma aplicação direta. E aí a experiência cristã tem mostrado uma coisa: a geração de agora, a minha geração já cresceu sendo botada para fora do culto, né? Você não é bem quisto aqui, saia. A minha geração já cresceu assim. Mas aí eu também pude ver uma outra geração e ser inclusive o professor da salinha de culto dos que estavam saindo do culto. Irmãos, e como essa geração, ela não gosta do culto ao Senhor. Ela cresceu até a pré-adolescência dele ali, com toda aquelas músicas bobinhas que era só para animar, fazer com que eles pulassem, ficarem todos suados e cansados, e aquela linguagem frívola, infantilizada da apresentação do Evangelho, mostrando um Cristo infantil, não o Cristo poderoso que morreu na cruz, da pregação pública. Aí, daqui a pouco, pai, mãe, eu não quero ficar no culto. Eu não gosto tanto do culto, eu tô com saudade da salinha, daquelas coisas que eu fazia lá atrás. A criança não aprendeu a adorar. É o que a experiência tem mostrado, irmãos, como as consequências que vêm disso. Aí alguns veem o estrago que foi feito, alguns ainda arrependendo-se do erro, aí insiste, não filho, vamos, aí luta com o filho, até que ora ao Senhor, e aí na misericórdia do Senhor acontece do filho então entender. Mas aí outros não, já vão além. Aí não é verdade, o culto para esse pré-adolescente, para esse adolescente é demais, é formal. Eles precisam uma coisa da linguagem deles. Veja, essa era a mesma linguagem lá atrás. Eles precisam uma coisa, essas criancinhas precisam de uma coisa da linguagem deles. Agora adolescente, não, eles precisam de uma coisa da linguagem deles. Aí o que é que faz? Vamos criar o culto dos adolescentes. E algumas igrejas chegaram ao ponto de, enquanto o culto público está acontecendo, os adultos ficam lá, saem os adolescentes, ou quando não saem, já vão direto para um culto à parte e as crianças vão para outro culto. E fica a igreja, que é o povo do pacto, as famílias que cantam, as famílias de Israel se ajuntando, como nós falamos no Salmo, para cultuar o Senhor. Não, elas continuam fragmentadas com o culto de si mesmas, porque, irmãos, nós não somos chamados a adorar a Deus segundo o que nós queremos, segundo a minha faixa etária, segundo a minha linguagem, né, no sentido pejorativo da expressão. Nós somos chamados a adorar o Senhor segundo Ele, de criança a idoso, homem e mulher. O Deus adorado é um só, por isso o culto é um só, a linguagem é uma só, a escritura é uma só, o ministro que vai expor é um só. É um só. E por último, irmãos, encerrando essa exposição introdutória dessa doutrina, venham para o Salmo 8. Mais uma vez, esses fatos pressupostos e a expectativa do Senhor de que eles ocorram em nosso meio. Salmo 8, salmo que nós costumamos cantar, versículo 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Salmo 8. Isso. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças, dos que clamam, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vir a mim. O nosso Senhor, irmãos, aplica esse texto em Mateus 21, quando as crianças começam a louvá-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o filho de Davi,
Aí os fariseus falam assim, mestre, você está vendo o que estão fazendo? Eles estão atribuindo o ativo louvor do Salmo 8. Aí ele fala assim, vocês não lembram o que está escrito? Foi exatamente isso. Eu suscitarei da boca de crianças o meu louvor. Mostrando, irmãos, para nós que não é inconcebível a presença das crianças cantando no culto. A experiência dos pais da nossa igreja e de muitas outras igrejas que fazem essa prática da forma correta tem sido essa. Como os nossos filhos estão enchendo a cabeça do cântico dos salmos, do cântico da escritura sagrada. As nossas crianças, há um tempo ficavam disputando quem ia cantar mais alto a doxologia no final do culto. E não eram crianças de 10 anos não, eram crianças de 2, 3 anos. Está encharcando a cabeça delas disso, irmãos. Elas estão tirando louvor para o Senhor. Elas estão aprendendo a adorar o Senhor. Quando nós chegamos no Salmo 148, o Salmo todo, ele demanda o louvor de todas as criaturas, irmãos, todas. As racionais e as irracionais. Obviamente que a implicação disso aqui não é, pastor, então a gente tem que ter boi aqui louvando a Deus. Não, nem é por isso também que o povo de Israel levou os bois para o culto. Os bois é porque eles iam ser sacrificados, obviamente. E aqui é a demanda geral para toda a criação. E quem é que entra nessa demanda? Quem é que o Senhor chama dentre as criaturas que possuem a sua imagem para adorá-lo? Veja, Salmo 48. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes, louvai o sol, a lua, todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus, em águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e tudo se fez. E aí o texto continua, irmãos, o Senhor falando, louvem, 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 quando chega no versículo 12, louvem os reis, versículo 12, louvem rapazes e donzelas, louvem velhos e criança, louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso, a sua majestade está acima dos céus. Exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque lhe é chegado, aleluia. Irmãos, explicitamente o Senhor fala, louvem ao Senhor. Uma igreja que entende, por exemplo, o papel das crianças no culto, ela vai olhar uma situação como essa, uma criança chorando e vai falar assim, que coisa chata, que incômodo. É como uma família estava compartilhando comigo de uma outra igreja, pastor, que crê nisso, mas está numa outra igreja que não vive isso, como é angustiante crer nessa coisa e viver numa igreja que não pratica isso. Já teve irmã que chegou assim, minha filha, tira essa criança daqui porque ela está atrapalhando a gente, tira ela daqui. Guto está aprendendo. Guto está aprendendo, Cristine está aprendendo, Alan, Thomas, as crianças estão aprendendo, eles estão louvando ao Senhor, porque o Senhor demanda isso, irmãos. E aqui, obviamente, nós vamos ter várias questões práticas para nós como igreja, que temos filhos, para aqueles que não têm filhos, sim, você que ainda não tem filho, você é chamado a participar desse processo, diretamente, não é só indiretamente, não vou me incomodar, vou ficar, como é que chama, suave aqui, vou ficar de boa, não é só, eu não vou virar para trás com cara feia, não, ativamente também você é chamado a participar desse processo, de forma que aquilo que você também jurou, quando do batismo dos filhos da aliança dessa igreja, de que você participaria na instrução e no conduzir esses filhos da aliança ao Senhor, vai ser vivido na prática dessa forma. Então veja, irmãos, primeira coisa que nós vemos hoje, para encerrar nossa aula, essas questões gerais e essas doutrinas basilares, cuja implicação e forma de aplicação as crianças devem estar no culto ao Senhor. Nós vamos avançar na próxima aula, talvez retornando um pouco mais aqui, vendo mais elementos, para que a igreja seja novamente instruída, nós sejamos relembrados das questões práticas, algumas orientações práticas para nós nos adequarmos a isso. Aqueles que estão chegando, que têm filhos, aqueles que têm dificuldade, nós vamos poder então ter a instrução da palavra do Senhor, irmãos. O que é fundamental nesse primeiro momento nós temos a convicção de que isso não é uma invenção do pastor Christoph, do Conselho da Manancial ou de algumas poucas igrejas no nossos dias hoje. Isso é uma demanda bíblica e isso foi a prática da igreja até há algumas poucas décadas. Nós que desprezamos aquilo que é bíblico e hoje achamos estranho a fazer aquilo que o Senhor ordena. Queridos, alguma dúvida, alguma pergunta aqui do que já foi falado
Se você perguntar alguma coisa que vai ser falado, eu falo, ó, vai ser falado, tento responder, mas alguém tem alguma pergunta aqui dessas questões gerais que possam ser colocadas? Por favor.